Consideremos o caso da interferência de duas ondas. Não vamos especificar que tipo de onda, né? Mas pode ser, por exemplo, duas ondas provenientes de duas fontes. E agora eu vou analisar a onda a uma distância, digamos, R1 da primeira e a uma distância R2 da segunda. Então, é um problema de duas ondas, uma se propaga para cá, a outra se propaga nessa direção, né? As duas se propagam e agora eu quero analisar, né, a superposição das duas ondas. Claro que eu posso sempre pensar como sendo fontes puntiformes, né? O caso da experiência com a fenda dupla é um caso semelhante a este aqui, né? Eu tenho ondas e agora, ao passarem por essa primeira fenda, nós temos uma onda eletromagnética proveniente desta fenda e uma onda eletromagnética proveniente desta outra. De forma que aqui estamos considerando casos de interferência de apenas duas ondas. Isso aqui é uma coisa perfeitamente factível, né? De forma que a situação que a gente vai analisar é realizável do ponto de vista prático, né? Bom, nesse caso, o nosso problema é o de determinar a onda resultante, né? Vamos escrever essa onda resultante como dependendo dos pontos do espaço, né? Então, vamos apenas colocar assim, f de rt, né? E esta onda resultante, ela é uma soma de duas ondas, A1 vezes cosseno, vamos apenas chamar aqui de φ1, né? Nós já havíamos chamado a atenção para o fato de que aqui eu posso colocar esse φ1 como sendo φ1 de RT, né? E mais A2 vezes cosseno de φ2 de RT. É isto. Tem apenas duas ondas, né? Essa onda resultante, ela pode ser escrita, como nós sabemos, sob a forma F, vamos colocar apenas assim, F é igual a A vezes cosseno de φ. A vezes cosseno de φ. Quem é A? A é a amplitude da onda resultante. Vamos escrever uma expressão, então, para amplitude, porque de agora em diante, o que interessa para a gente é a amplitude da onda resultante. Como sabemos, a amplitude, e vamos olhar agora só para ela, a amplitude da onda resultante ao quadrado, vamos tirar aqui a raiz quadrada, vou considerar a amplitude ao quadrado, porque ela é mais relevante, uma vez que eu estou falando da intensidade da onda. Então, eu vou olhar mais para a amplitude, né, da onda resultante. Então, a amplitude da onda resultante, como nós sabemos, é dada por A1 vezes cosseno de φ1, vou omitir, né, RT, vou apenas colocar A1 vezes cosseno de φ1, mais A2 vezes cosseno de φ2 ao quadrado, tenho tudo isso, né, ao quadrado, mais, continuando, A1 seno de φ1 mais A2 vezes seno de φ2, isto aqui, claro, ao quadrado. Isso aqui vem da teoria desenvolvida anteriormente.
a amplitude da onda resultante é dado por essa expressão aqui. Ou seja, vamos tomar o quadrado, eu tenho 6 termos aqui, e vou agrupar esses termos, né? De forma que o primeiro termo é esse, A1 ao quadrado cosseno ao quadrado de φ1 mais A1 ao quadrado vezes seno de φ1 ao quadrado, mas como cosseno ao quadrado de φ1 mais seno ao quadrado de φ1 é igual a 1, esse primeiro termo aqui, somando 2 daqueles lá, é igual a 1 ao quadrado, né? Ora, eu posso fazer a mesma coisa para o A2. Então, aqui eu tenho A2 ao quadrado cosseno ao quadrado de φ2, mais A2 ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ2, lembrando que cosseno é o quadrado de φ2, mais seno ao quadrado de φ2 é igual a 1, eu tenho, portanto, mais A1 mais A2 ao quadrado. De forma que aqui eu já tenho 4 termos, né, que eu escrevi sob essa forma aqui, agrupei, né? Agora eu tenho mais 2 termos, né? Ora, esses 2 termos são 2 vezes A1 vezes A2, né? 2 vezes A1 vezes A2 vezes cosseno de φ1 vezes cosseno de φ2, que vem desse produto aqui. Então, 2 vezes A1. E aqui eu tenho a mesma coisa, só que com seno, mais seno de φ1 vezes seno de φ2. Agora a gente lembra uma propriedade dos cossenos, né? E essa propriedade estabelece o seguinte: cosseno de φ2 menos φ1, isso é uma propriedade da função cosseno, né, é igual a cosseno de φ2 vezes cosseno de menos φ1, mas cosseno de menos φ1, sendo a função cosseno uma função par, é cosseno de φ1. Ou seja, o cosseno de menos φ1 é igual a cosseno de φ1, né? Menos seno de φ2 vezes seno de menos φ1, mas que acaba resultando ser igual a seno de φ2 vezes seno de φ1, que é exatamente o que eu tenho aqui, né? Ou seja, a conclusão é que A ao quadrado é igual a A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais 2 vezes A1 vezes A2 vezes cosseno de φ2 menos φ1, pode ser também cosseno de φ1 menos φ2, porque essa função é uma função par, né? Olha só que coisa interessante. Essa aqui é a chave para a gente entender, né, a interferência de ondas. Por quê? Essa expressão aqui me leva agora a considerar exemplos. Exemplos simples, difíceis, não importa. Mas tudo que eu preciso saber é isso aqui. Ora, eu posso traduzir isso aqui em termos da intensidade. Se eu multiplicar aqui por uma constante, multiplicar aqui por uma constante K, por uma constante K, por uma constante K, né, eu posso escrever em termos da intensidade. Agora sim, estamos falando de uma grandeza física extremamente relevante, né? A intensidade da onda resultante é igual à intensidade da primeira onda. Eu estou, então, agora somando, né, intensidades, né, aparentemente, mas a coisa é mais complicada do que esta. Então, eu tenho I1 mais I2, que é a intensidade da segunda, mas agora vamos ver o fenômeno da interferência olhando para esse termo aqui. Mais 2 vezes, veja bem, agora aqui eu tenho raiz quadrada de 1
vezes raiz quadrada de I2, né, vezes o cosseno de Φ2 menos Φ1, vezes o cosseno de Φ2 menos Φ1. E essa é a expressão que, na realidade, interessa para a gente, né? Veja, agora, a partir daqui, a gente já pode antecipar alguns resultados, né? O primeiro resultado é o seguinte: dependendo dessa diferença de fases, né? E vamos agora escrever essa diferença de fases, né, para duas ondas esféricas, né? De forma que eu vou escrever Φ2 menos Φ1 como sendo igual a K. Esse K aqui é o módulo do vetor de onda vezes R2 menos R1. E como nós estamos considerando, né, ondas com a mesma frequência, por isso que eu coloquei aqui o mesmo K, né, então eu teria ômega-t menos ômega-t zero. Portanto, essa diferença de fases, aqui, no caso das ondas que nós estamos considerando com uma mesma frequência, eu posso escrever essa expressão da forma mais geral possível como sendo esta. Posso incluir uma fase, a análise é mais simples, sem considerar esta fase. Agora só, olha só que coisa interessante. Basta olhar para esta expressão, juntamente com esta expressão aqui, para a gente entender o fenômeno da interferência. Isto porque, em função destas distâncias, e vamos analisar casos, né, bastante específicos, né, em função destas distâncias, nós podemos ter uma situação na qual o cosseno deste ângulo, Φ2, ou das diferenças de fase, o cosseno deste ângulo seja igual a 1. Seja igual a 1. Ora, neste caso, acontece isso. A intensidade, veja, é igual a I1, neste caso, onde ΔΦ, vamos chamar de ΔΦ, né? ΔΦ, mas existem outros casos. Eu estou considerando um caso bem simples, né? Onde ΔΦ é igual a zero, mas ΔΦ pode ser igual a m vezes, ou 2m vezes π. Né? Mas estou considerando um caso simples, ΔΦ igual a zero. Então, a intensidade é igual a I1 mais I2, mais 2 vezes raiz quadrada de 1 mais I2. Olha só. Essa é uma interferência construtiva, porque a intensidade é basicamente dada pela raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de I2 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, neste caso, veja só, a intensidade pode ser um fator 4. Veja, I1 igual a I2, que vamos considerar depois. A intensidade é 4 vezes a intensidade de uma delas. Então você tem pontos que, considerando a luz, você tem pontos muito bem iluminados. A intensidade é grande naqueles pontos. Mas veja, eu posso ter uma situação onde ΔΦ é igual a π. Ora,
Se ΔΦ for igual a π, muda o sinal aqui, fica um sinal menos. Então, nesse caso, veja só o que acontece, a intensidade, né, da onda resultante, né, é igual a raiz quadrada de I2 menos raiz quadrada de I1 ao quadrado. Já diminui a intensidade. Em particular, se a intensidade I1 for igual a I2, eu tenho uma situação onde a intensidade é igual a zero. Então eu posso ter pontos tais que não haja luz. A intensidade é igual a zero. Esse é o fenômeno da interferência. Em alguns pontos bem iluminados, a outros pontos sem qualquer luz ou com luz com intensidade muito fraca, né? Esse é o fenômeno da interferência. Vamos agora escrever uma expressão geral no caso em que A1 é igual a 2. Né? Se A1 é igual a 2, então eu posso escrever a intensidade, né? Vamos colocar I1 igual a I2, e agora eu posso tomar qualquer um deles. Então, a intensidade, neste caso, é igual à intensidade de uma delas, a intensidade é igual, I1 é igual a I2, então aqui eu coloco 2 vezes I1, e aqui eu tenho 1 mais cosseno de Φ2 menos Φ1. Olha só a experiência, a expressão fica mais simples ainda. E agora eu posso simplificar mais esta expressão. Né? Lembre-se que agora eu estou tomando I1 igual a I2. Então, I1 é a intensidade de uma delas. A intensidade, e a intensidade resultante, né, das duas. Né? Agora, nesse caso, eu tenho a seguinte situação. A intensidade é igual a 2 vezes I1, né? E agora eu tenho que escrever 1 mais cosseno de Φ2 menos Φ1, né? Lembrando o seguinte, agora vou usar aqui uma identidade que é a seguinte, cosseno de 2 vezes Φ é igual a cosseno ao quadrado de Φ menos seno ao quadrado de Φ, e isto aqui eu posso escrever como sendo igual a seno ao quadrado de Φ é igual a 1. Então aqui eu tenho menos 1 menos cosseno ao quadrado de Φ, portanto, mais cosseno ao quadrado de Φ. Essa é uma identidade, né? Consequentemente, desta identidade, eu concluo que cosseno ao quadrado de Φ é igual a 1 mais cosseno de 2Φ. Agora, eu tenho aqui, na verdade, 1 cosseno ao quadrado, mas tem um cosseno ao quadrado de lá. Então, 2 vezes, né? 2 vezes. Consequentemente, eu posso escrever 1 mais cosseno de 2Φ como sendo igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de Φ. Ora, isto aqui vamos chamar de 2Φ. Consequentemente, eu posso escrever I como sendo igual a 4, porque eu tenho um fator 2 aqui, vezes cosseno ao quadrado de Φ2 menos Φ1. Agora, sobre 2. É uma expressão mais simples, na realidade, né? Quando I1 é igual a I2. Agora, de novo, olha só que coisa interessante, é que eu tenho 4 vezes aqui. E agora, nós podemos considerar, né,
os casos em que eu tenha uma interferência que poderíamos chamar de construtiva, né? Construtiva. Ora, quais são os casos de interferência construtiva? Olha, eles ocorrem sempre que φ2 menos φ1 dividido por 2 for igual a m vezes π, onde m é um número inteiro e que pode ser positivo, pode ser negativo, mas essa é a condição para que haja uma interferência construtiva, porque se isto aqui for verdade, o cosseno ao quadrado desse ângulo há de ser igual a 1. Então, neste caso, olha só, a intensidade é 4 vezes I1. Esta é uma condição, né? Ou seja, essa condição é análoga à condição de K vezes R2 menos R1. Então, veja bem, depende da distância, mais delta. Muitas vezes a gente não leva em conta essa fase, em um bom número de casos, não há necessidade, não há essa defasagem, né? Igual a m vezes π. Então, aqui temos uma condição em relação às distâncias, na verdade, né? Por exemplo, considerei o caso em que delta seja igual a zero. Então, essa condição aqui, né, implica, na verdade, como eu tenho aqui sobre 2, agora aqui eu tenho de colocar 2 vezes m, né, vezes π. Ou seja, a condição é K vezes R2 menos R1 mais delta é igual a m vezes 2π. m vezes 2π. Aí é fácil verificar que, de fato, nessas condições aqui, né, nessas condições, eu vou ter sempre pontos para os quais a interferência é construtiva. A intensidade é 4 vezes a intensidade de uma delas, né? E eu tenho agora que analisar também quando essa interferência é destrutiva. São pontos para os quais a intensidade é igual a zero. Ora, isso acontece para ângulos φ2 menos φ1 dividido por 2 igual a 2 vezes n, onde n é um número inteiro, pode ser positivo, pode ser negativo, 2n mais 1 dividido por 2 vezes π. O que significa isso? Para n é igual a zero, se esse ângulo aqui for igual a π, esse cosseno ao quadrado, ele é igual a zero. Consequentemente, eu tenho uma interferência destrutiva, porquanto I é igual a zero nessas circunstâncias, porque o que importa é que, num caso, eu tenho uma região muito bem iluminada, por exemplo, no caso da luz, né, e regiões destituídas de luz, ou seja, com uma intensidade nula. Isso independe da onda, de forma que a condição agora, nesse caso, passa a ser, já que eu tenho aquela expressão para as fases K vezes R2 menos R1 mais delta sobre 2, aqui já tem 1 sobre 2, é igual a 2 vezes n mais 1
vezes π. 2 vezes n mais 1 sobre π. Aqui, então, eu tenho sempre números ímpares. Aqui, eu tenho números pares de π. Aqui eu tenho números ímpares de π. Portanto, é uma questão apenas de resolver alguns exercícios, né, para a gente poder entender como ocorre a interferência, ou sob que circunstâncias ocorre a interferência. De qualquer maneira, a teoria, no caso de superposição de duas ondas, é essa. E é bem simples, porque você tem que analisar, né, as condições mediante as quais você tem interferência construtiva e as condições mediante as quais você tem uma interferência destrutiva. Mas, de qualquer maneira, as condições estão dadas aqui.